Então, boa noite aí de novo, né? Boa noite para Juliane, para o Gardel, para o Felipe, para uma galera lá, para o Benhur, para a Manu, para a Juliana, para a Patrícia. Boa noite para todos vocês. As mais de 60 pessoas que estão na turma da Unipampa e aí as mais de 20 pessoas que estão na turma da Polícia Civil. As duas turmas comigo. Diga, tu quer que dê algum outro recado? Era isso? A telinha eu não escrevo. É só para frente e para trás. Era isso. Então tá, pessoal. Só relembrando então. Atenção aqui comigo. Voltando, nós estávamos estudando os princípios da administração pública e no início da aula passada nós estudamos isso aqui, pessoal. Ó. A diferença entre princípios expressos e princípios implícitos. Expressos eram aqueles que estão, né? São aqueles que estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, portanto são 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos são todos os outros princípios que não estão ali, mas que são aplicáveis à administração pública. Desse início de estudo nosso, nós verificamos o princípio da legalidade, no finalzinho da aula passada, e também o princípio da impessoalidade, quando nós terminamos ali a aula passada. Então, dando continuidade hoje, nós vamos estudar o princípio da moralidade para começar a aula, lembrando vocês que hoje nós vamos até às 11 da noite, tá? Talvez a gente faça o intervalo normal, aquele intervalinho de 10, 15 minutos. No meio do caminho, lá às 10 horas, a gente faz um intervalo de 5 minutos para alguém quiser ir no banheiro, tomar uma água, qualquer coisa assim, tá? 2 intervalinhos bem rapidinho para poder ir até às 11. Então, vamos lá. Princípio da moralidade, pessoal. Como é que eu gosto de explicar o princípio da moralidade para vocês? Eu gosto de explicar trazendo uma situação que no dia a dia é muito discutida por vocês devem ver isso a varrer no dia a dia, porque é o que mais se fala hoje em dia em relação a princípio da moralidade, que é o nepotismo. Tá? Vocês certamente já ouviram falar no nepotismo. O nepotismo tem o seu conceito hoje no Brasil, trazido pela súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que eu coloco para vocês na tela. Esse é o conceito de nepotismo, agora a gente vai matar ele todo, do início ao final. Esse conceito também consta agora, não só da súmula 13, mas também consta de lei federal. Ele não constava em lei federal até o ano de 2021, quando ele foi acrescido ao artigo 11 da Lei da Improbidade. Tá? A Lei 8.429 agora tem também a situação prevista como improbidade, a situação do nepotismo. Então, o nepotismo, além de estar na súmula 13, está hoje em lei federal previsto como improbidade. O que seria a improbidade? A improbidade seria a falta de probidade, a falta de honestidade, o não cumprimento de princípios relacionados à administração, principalmente o princípio que nós estamos estudando agora, que é o princípio da moralidade. Tá? Como nós vamos estudar? Primeiro a gente vai dar uma passada na súmula 13 toda. Eu vou ler a súmula 13 inteira para vocês e depois a gente vai dividir toda ela. O que diz a súmula 13? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Em outras palavras, nepotismo viola a Constituição Federal. Tá? Ele viola a Constituição Federal, ele não pode. E o que é nepotismo? Todas as situações que estão aqui. Para que a gente saiba todas essas situações, eu vou explicar uma por uma. Tá? Preciso explicar para vocês quais são os parentescos aqui, né? Quais são os conceitos desses parentescos, o que esses parentescos significam, tá? O que é um parentesco colateral, o que é um parentesco por afinidade e como são contados também os graus de parentesco, tá? Vamos para
a nossa súmula? A nossa súmula diz o seguinte: vocês certamente já ouviram falar de nomeação de cônjuge. Nomear o cônjuge para um cargo em comissão, nomear o cônjuge para uma função de confiança, nomear o cônjuge para um CC. Certo que já viram isso na TV, né? Ou não é no Brasil? É, né? Não, é no Brasil. É no Brasil. Tem no Brasil isso. Vocês não viram isso? Tem. Tem no Brasil. Nomear... desde que o Brasil foi descoberto. Tem no Brasil, tá? Nomear o cônjuge é proibido e é considerado nepotismo. Mas não só o cônjuge, nomear o companheiro. Companheira também, tá? Por que eu tô dizendo isso para vocês, pessoal? Porque não é necessário, não é imprescindível estar casado. Tá? Se houver união estável, já é proibido. Tá? Então, imagine a seguinte circunstância. Um prefeito, tá? Que nomeia o seu cônjuge ou que nomeia a sua cônjuge ou nomeia a sua companheira para um cargo em comissão, um cargo de confiança. Isso é nepotismo? Sim, aqui diz que é proibido. O prefeito pode nomear o seu cônjuge, o prefeito pode nomear a sua companheira para ser secretário municipal? Pergunto de novo para vocês. Olha só. O prefeito pode escolher a esposa para ser CC? Não. O prefeito pode... Nossa, o volume tá alto. O prefeito pode escolher a esposa para ser secretária? Para ser secretário, pode. Tá? A Janja poderia virar ministra. Só tem um detalhe. Tem um detalhezinho aqui. Essa escolha, quando o prefeito escolhe, tá? Quando o prefeito escolhe a sua esposa para ser secretária, quando o governador escolhe a sua esposa para ser secretário, quando o presidente da República escolhe a sua esposa para ser ministro, para ser ministra, aquela profissão que será exercida deve ser compatível com o quê? Deve ser compatível com o histórico da pessoa escolhida. Tu não pode, por exemplo, escolher a tua esposa analfabeta para ser secretária de educação. Não é compatível. Mas se a esposa eu não estou dizendo que a esposa de ninguém é analfabeta. Se a esposa é professora, se a esposa tem mestrado, exemplos, tá? Se a esposa tem experiência na área da educação, a esposa poderia ser secretária de educação? Sim, tá liberado. Tá liberado no quê? No primeiro escalão, tá? Prefeito escolher secretários, governador escolher secretários, ministro escolher secretário, presidente escolher ministros. Feito? Primeiro escalão. Primeiro escalão. Já abaixo do primeiro escalão é tudo proibido. Pode mais, mas não pode menos. Entenderam? Pode o primeiro escalão, mas o segundo escalão para baixo já não pode mais. Por exemplo, o presidente poderia escolher a esposa para ser ministra, mas não poderia escolher a esposa para ser CC. Ah, mas qual é a diferença? Ministro é uma coisa, CC é outra. Tá? Os ministros são o primeiro escalão na escala governamental. Tá? A gente tem presidente, logo abaixo, ministros. Abaixo de ministros, cargos em comissão de um modo geral. No município aqui, prefeito, abaixo de prefeito, claro, tem o vice, tá? Mas esqueçam o vice. Prefeito, abaixo de prefeito, secretários. O prefeito poderia escolher para ser secretário a sua esposa. Governador, mesma coisa, escolher secretários. Mas CCs, não. A mesma coisa é proibida em relação ao quê? A mesma coisa é proibida em relação à função gratificada. O que é a função gratificada? A função gratificada, pessoal, é a exercida por servidores de carreira. Então, assim, o CC, não há a necessidade para a escolha de cargo em comissão de que aquela pessoa escolhida para o CC seja de carreira. Pode ser uma pessoa de fora da administração. Mas o FG, né, a FG que a gente chama, a função gratificada, tu tem que ser
de carreira. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou servidor público concursado. Se eu for escolhido para uma chefia, eu recebo uma FG, uma função gratificada. Enxergaram? Mas eu posso ser escolhido para um CC? Sim, posso também. Posso também. Se eu sou de fora da administração, alguém aqui não trabalha na prefeitura, não é funcionário público concursado? Levanta a mão. Ó, quem levantou a mão? Se for escolhido, né, pelo prefeito para desempenhar uma tarefa lá na prefeitura, não será escolhido para uma FG. Porque a FG é para aqueles que estão na administração e adentraram através de concurso e ocupam cargos na administração, tá? Cargos efetivos. Se vocês estão fora e forem escolhidos, o prefeito dará um cargo em comissão para vocês. Essa é a diferença do CC, a diferença básica, tá? A diferença do CC para o FG. Ambos, tanto o CC, tudo bom? Tanto o CC como o FG, ambos são para desempenho de atividades de direção, chefia e assessoramento. Essas três coisas. Direção, chefia e assessoramento para FG, direção, chefia e assessoramento para CC. Tá? Mas lembrando, FG só para quem é de carreira, CC tanto para um como para outro. Como assim? Tanto para quem é de carreira como para quem não é. Feito? Ah, mas eu não vejo na prefeitura CC que seja de carreira. Eu vejo na prefeitura os CCs que são de fora. Mas poderia. Tá? E cai na prova o que poderia, não o que vocês veem. Feito? Então, o prefeito pode escolher cônjuge para ser secretário? Secretária? Sim, desde que tenha relação com aquela profissão, desde que a pessoa, né? Se não tiver, já não pode. Já é considerado imoral. Enxergaram? Show de bola? Prefeito, isso. Governador, mesma coisa. Secretários, mesma coisa. Presidente, mesma coisa. Ministros. Presidente pode escolher ministros. Já CCs e FGs é proibido a varrer e não tem exceção. Beleza. Cônjuge, mas também companheiro. União estável entra na mesma linha de raciocínio. É como se estivesse casado, tá? União estável e casamento tratem como se fosse a mesma coisa. Enxergaram que é a mesma coisa para esses efeitos aqui? É igual. Tá? É igualzinho. Então, olha a nossa súmula. A nomeação de cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta. O que é um parente em linha reta? Exatamente. Linha reta, o próprio nome já diz, é aquela linha reta, né? Para cima, ascendência, tá? Para cima, ou reta para baixo, descendência. Então, pai e mãe, vô e vó, bisavô, bisavó, para cima, tá? Para baixo, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. Enxergaram? Linha reta para cima, linha reta para baixo. Estes também são proibidos. O prefeito pode nomear sua filha? Não. Mas para secretário? Sim. Enxergaram? O Lula poderia nomear o Lulinha? Para CC, não. Para ministro, sim. Da Previdência? Pula. Não. Pula essa. Mas voltando. Enxergaram as situações? Voltando para cá. Olha só, pessoal. Parente em linha reta, até o bisneto. Parente em linha reta, até o bisavô. Depois disso, passa do 3º grau. Seria 4º grau em linha reta. E nós temos proibições na súmula somente até o 3º. Então é pai e mãe, vô e vó, mais 1 grau, bisavô, bisavó. 3º grau acabou. Tá? Filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. 3º grau e acabou. Ah, existe o filho da bisneta. Se a natureza ainda permitir que ainda exista, não poderá haver a proibição. O que eu quero dizer com isso? Pode ser nomeado? Aí vai poder.
tanto para CC, como para FG, como para secretário, aí não tem proibição nenhuma. Enxergaram? Essa cadeira, esse banco aqui eu vou quebrar. Vamos lá. Ficaram com dúvidas aqui? Zeradinho? Então, ó, a nomeação de cônjuge, não pode. A nomeação de companheiro, não pode. A nomeação de parente em linha reta até o 3º grau, não pode. A nomeação de parente em linha colateral. Colateral também até o 3º grau. Eu preciso entender o que é parente colateral. Vocês sabem o que são os parentes colaterais? Irmãos são colaterais? Tia é colateral? Tio, sobrinho? São colaterais? Sogra é colateral? Não vou falar nada. Olhem para o quadro. A gente precisa primeiro entender o conceito para depois contar os graus. Vamos entender o que é e depois a gente conta os graus. Número 1 e número 2 enxergam no quadro? Quem está em casa enxerga bem aí? Tem um aqui em casa que escreveu assim: sogra nem parente é. Ai, senhor. Sogra vira parente depois de uma data em que ela passa dessa para outra. Vamos lá. Número 1 e número 2 enxergaram? Número 1, quadradinho, é o homem. Número 2, rosa, redondinha, é a mulher, tá? São casados. Ambos aí têm 2 filhos. Os filhos de 1 e 2 são o número 6 e o número 7. São homens, tá? Beleza? Enxergaram aí? O número 6, acharam ele no quadro? Número 6 é casado com 5. E ambos, 5 e 6, têm 2 filhos. 9 e 10. Tá de boa? Passa lá pro outro lado. Acharam o 7? 7 é casado com quem? Que é filha de quem? Filha de 3 e 4. Tá? Então, 7 é casado com 8. 8 é filha de 3 e 4. 7 e 8 casados têm 2 filhos, 11 e 12. Enxergaram tudo? Enxergaram esse parentesco todo aí? Então é assim, ó. Agora nós vamos entender quem são os parentes colaterais. O conceito de parente colateral é o seguinte: o parente colateral é aquele que provém, ou seja, vem, tá? É aquele que provém de um tronco comum, mas não é nem teu descendente nem teu ascendente. Ai, senhor. Vamos devagar. O parente colateral vem de um mesmo lugar, ou seja, vem de um tronco comum, mas não é meu ascendente nem meu descendente. Quer ver, ó? Eu tenho o meu irmão, o nome do meu irmão é Thiago. Imaginem o Thiago aí, tá? Sou eu, com um pouquinho mais de cabelo, 6 anos a menos, tá? E mais brabo. Esse é o Thiago. Mesma voz, mesmo tudo. Só não sabe o que eu sei. Ele sabe outras coisas. Aí, o Thiago, ele vem de um tronco comum, queira Deus que venha. Vem do pai, do meu pai, pai dele, da minha mãe, mãe dele. Nós viemos de um tronco comum, enxergaram? Imaginem que eu aí sou o 6 e que o Thiago é o 7. Nos enxergaram aí? Nós somos filhos de um, o meu pai, Tabajara, Organizações Tabajara. Tabajara, meu pai, e minha mãe, Maria de Fátima, a 2. Viram ali? Eu sou o 6, o Thiago é o 7, o meu pai é o 1, a minha mãe é 2. Eu e o Thiago, nós viemos de um tronco comum? Sim. O Thiago é meu ascendente? Ele é meu pai, minha mãe? Ele é meu avô, minha avó? Ele é meu bisavô, minha bisavó? Não é. Ele é meu descendente? Ele é meu filho, minha filha, meu neto, minha neta? Não é. Então nós viemos de um tronco comum e não somos nem ascendentes, nem descendentes um do outro. Nós somos colaterais.
Isso é um parente colateral. Agora olhem a minha filha, Manuela. Apresento a vocês a Manuela, tá? Minha filha. A minha filha e o meu irmão, tá? Minha filha e o meu irmão. A minha filha vem de um tronco comum em relação também ao meu irmão. Ambos possuem um tronco comum. Em outras palavras, eles têm ascendentes comuns? Sim. Só que para o Tiago, meu irmão, o ascendente comum que ele tem com a Manuela é pai do Tiago e mãe do Tiago. Mas para ela, Manuela, eles são avós. Mas são ou não são comuns? São só coisas diferentes. Para o Tiago é pai e mãe. Para Manu é vô e vó. Pergunto para vocês, ambos, o Tiago, meu irmão, e a Manu, minha filha, ambos são parentes colaterais? Sim, eles vêm de um tronco comum e não são nem ascendente nem descendente um do outro. O Tiago não é nem pai nem mãe da Manu. A Manu não é filha nem filho do Tiago. Ela é o que dele? Sobrinha. Conseguiram enxergar que a Manu é parente colateral do Tiago? Possuem ascendente comum, ou seja, advêm de um tronco comum e não são nem ascendente nem descendente um do outro. Enxergaram? Agora vamos fazer o seguinte. Estão vendo aí o 10 no quadro? Tá. Estão vendo o 11 no quadro? 10 e 11 são o quê? São primos. 10 e 11 são primos. Por quê? Porque olha só, 6 e 7 são irmãos, né? 6 e 7 são irmãos. 10 é filho de 6, 11 é filho do 7. Então, 10 e 11 são primos. Eu tenho, tá? Um sobrinho, o filho do Tiago, filho do meu irmão é o Gonçalo, tá? Nasceu agora, é bebezinho, tem 6 meses o Gonçalo. O Gonçalo e a Manu são primos. Pergunto para vocês, o Gonçalo e a Manu são parentes colaterais? Porque 10 e 11 tem um tronco comum, não tem? 10 e 11, qual é o tronco comum de 10 e 11 aí? Vô e vó, ou seja, 1 e 2, lá em cima são o tronco comum. E 10 e 11 não são nem ascendente nem descendente um do outro. Então também são colaterais. Enxergaram os colaterais? Enxergaram. Agora eu vou perguntar para vocês, a Manu, minha filha, e o Gonçalo, meu sobrinho, como se fosse aí 10 e 11, tá? São primos em que grau? Em outras palavras, vou contar uma historinha para vocês aqui bem rápida. Vocês já devem ter ouvido falar isso na família de vocês. Eles se chamam de primos irmão. Que diga-se de passagem também não existe. Primo irmão não existe, tá? É conversa de fim de semana no sol comendo bergamota, tomando mate. Não existe primo irmão. É só conversa mole mesmo, fofoca. Não existe essa figura do primo irmão. São primos em que grau? Apesar da gente chamar de primo irmão, são primos em que grau? Primeiro, levanta a mão. Quem acha que é primo em primeiro grau, levanta a mão, mas levanta a mão com vontade. Porque assim, ó, eu vou até... Levanta com vontade, primeiro grau. Levanta a mão com vontade. Isso, beleza. Quem acha que são primos em segundo grau, levanta a mão. Quem acha que são primos em terceiro grau, levanta a mão. E quem acha que são primos em quarto grau, levanta a mão. Tá, agora eu vou contar uma conversa para vocês. Várias pessoas não levantaram a mão para nada. Ah, não tem problema. Não acham nada, são aquelas que vão fazer prova do CESP, do Sebrasp, né? E não vão marcar nada. Não ganha nem perde. Deixa assim, passa reto. Olha só, guris. Como nós contamos os graus? Vamos lá.
Ah, essa aqui é a Manu fazendo curso. Acabei de abrir um curso dela aqui. Tá fazendo curso de Canva. E eu fechei a nossa aula. Beleza. Vamos lá. Fecha mesmo. Open. Podia funcionar, né? Funcionasse, eu agradeceria. Isso, aí. Beleza. Vamos contar os graus. Olhem para cá. Isso aqui é uma vez só, tá? Guris, assim, ó. Olhem para o quadro. Os graus devem ser contados. Olhem eu escrever isso para vocês não perderem a imagem. Os graus devem ser contados como se fossem degraus. Tá? Os graus devem ser contados como se fossem degraus. Eles não devem ser contados como se fossem uma rampa. Eles não devem ser contados também como se fossem uma ligação. Eu olho para o lado, pum, primeiro grau. Degrau, como é que é uma escada, guris? Sobe e desce. Põe um pé, depois põe o outro. Depois põe o outro e assim vocês vão subir ou descer. E são degraus tanto para subir como para descer. Então a gente faz assim, ó. Olhem o desenho. Ó. Vô e vó, né? Lembram? Tá? Tiveram 2 filhos, lembram? Os 2 filhos casaram, tá? E eles tiveram seus respectivos filhos. Esses aqui que estão pintados de verde são os primos, tá? É a Manu e o Gonçalo. O Gonçalo é com Z. É castelhano aí. Tá? A Manu e o Gonçalo. Gonçalo, que até hoje eu erro o nome dele. E de vez em quando eu ainda não chamo de Gonçalo, chamo errado. Guris, os primos são primos em que grau? Se eu disse que os graus devem ser contados como degrau, eu não posso, olhem para o quadro, eu estou proibido de dizer que são primos em primeiro grau, porque isto não é uma linha que liga um primo ao outro. Se eu fizesse única e exclusivamente essa seta, eu faria uma vez, é ou não é? Aí eu diria, primo em primeiro grau, porque eu fiz isso uma vez só. Sim, mas tem degrau aqui? Não, né? Então, não é primo em primeiro grau. Eu tenho que andar para cima, subindo degraus, até o tronco comum. Eles são ou não são parentes colaterais? Eles têm um tronco comum, que são quem? Vô e vó. Então, ó, a gente olha para lá, ó. A avó e o vô. Eles têm que subir até lá. Então, olhem para a Manu. Enxergaram a Manu aí, redondinha ali? A Manu tem que subir até avô e vó para descer até o primo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir. Quantas vezes eu subi para chegar em pai e mãe? Uma. E subir mais uma vez para chegar em vô e vó. Tum. Quantas vezes eu tive que subir até agora? 2. Já cheguei no primo? Não. Para chegar no primo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer até quem? Tio e tia. Quantas vezes eu subi? Quantas vezes eu subi? 2. Quantas vezes eu desci? 2 mais 1 dá quanto? E agora, para chegar no primo, eu tenho que descer mais uma vez. Então, são 2 vezes subindo, 2 degraus, 2 vezes descendo, 2 degraus, 2 mais 2 é igual a 4. Parente primo é parente em 4º grau. Não existe primo em 1º grau, não existe primo em 2º grau, não existe primo em 3º grau. Os primos são parentes em 4º grau. Enxergaram?
Aí agora, digamos o seguinte, daqui a uns anos, o Gonçalo reproduz. Tá? Ele tem 6 meses, vai demorar um pouquinho. A Manu vai virar semente, né? A Manu não vai ter marido. Tá. Minto pra mim aqui na aula. Me deixem uns minutos de tranquilidade. Aí o Gonçalo teve um filho, tá? O que o filho do Gonçalo será da Manu? Não será nada. Filhos de primos não são primos. De acordo com a legislação civil, nem parentes são. O parentesco vai até o 4º grau. Acabou. Tá liberado. Vocês pensaram um monte de bobagem que eu sei. As filhas dos primos aí não são parentes. Tá? Não. Estamos falando da legislação civil. Legislação civil. Tá no teu sangue? Tá. Se tu voltar lá no Dom Pedro, nós vamos achar alguma coisinha. Tá? Mas não são parentes. Tá? Não são parentes para a legislação. Feito? Portanto, olhem só, esses aqui a gente dizia o quê? Naquelas conversas comendo bergamota, como eu digo. A gente dizia que são primos em 2º grau, né? Não. O primo por si só já começa o seu conceito dizendo que ele, primo, é em 4º grau. Então não existe um primo em 2º. O tio é parente em que grau aí, guris? 3º. O sobrinho? 3º. Tio é parente em 3º grau, sobrinho é parente em 3º grau. Irmão é colateral? É. Qual é o grau? Sobe até pai e mãe, sobe até o tronco comum, desce até o irmão. Irmão é colateral em 2º grau. Enxergaram o conceito de parente colateral? Tá. Aí, guris, ó, voltem pra cá. Aprenderam a contar os graus? Aprenderam a contar os graus? Entenderam o conceito de colateral? Então agora a gente faz assim, ó. Tá aqui. Vamos fazer preto. Tudo bem até aqui? Aí ele casou. E ela, lembram que eu disse para vocês que ela possuía pai e mãe? Lembram disso? Tá. Esse aqui, ó, é o meu irmão, tá? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quem é em relação ao meu irmão? Eu sempre faço isso aqui, tá? Para vocês não esquecerem que sogra é isso aqui. Sogra é assim. Pergunto para vocês, sogra é parente colateral? Depende do que o meu pai andou fazendo. Não. Pera aí. Sogra é parente em linha colateral nesse nosso desenho aqui. Por via de... Sogra é parente colateral? Ah? Respondo para vocês, não é. Porque não há tronco comum aí. Tá? Não há tronco comum aqui. O Thiago é filho, tá? Ó, destes aqui que estão em verde, tá? Ela, sogra, tá? Ela, sogra, não é filha dos que estão em verde. Então não haverá um tronco comum, então não há parente por via colateral. O parentesco por via colateral depende de um tronco comum entre ambos. Então, existe parentesco aqui colateral? Não. Parentesco colateral? Não. Qual é o nome deste parentesco aqui?
Este é o parentesco por afinidade. Embora não haja afinidade nenhuma com esse tipo de desgraça de gente. Da sogra. Não há. Sogra rima com o quê? Vou deixar vocês responder. Sogra rima com o quê? Aí, ó. Sogra rima com cobra. E eu nem falei nada. Diga. Ela é tão desgraçada. Olha só, digamos que aconteça uma coisa ruim aqui, tá? O Thiago, meu irmão, tá? Separa da minha cunhada. Separaram. Thiago separou da minha cunhada. Tá vendo aquela mulher com um tridente na mão lá? Vocês estão vendo ela? Tem a parte boa e a parte ruim disso. Ela vai continuar com o tridente na mão. Vocês sabiam? Mesmo depois de um divórcio? Ela continua sendo sogra dele. Sabiam disso? Quantas vezes vocês casaram e separaram? Tem 3 vezes, 4 vezes, tem 2 vezes. Quantas vezes vocês passarem por separação ou divórcio, mais sogras vocês estão acumulando na história da vida de vocês. Tá? Mais chances de morrer estão, né? 3 separações, 3 sogras. Porque o parentesco por afinidade, esse aqui, ó, parentesco por afinidade, não se desfaz com a dissolução do casamento. Então a sogra continua sendo sogra depois da separação, depois do divórcio. Essa é a parte ruim. Vocês vão continuar tendo essa sogra, ela vai continuar sendo sogra, não vai sair mais da vida de vocês como sogra, vai ser sogra a vida inteira. Qual é a parte boa? A parte boa nem é essa, não é porque tu não vai conviver, é porque a legislação proíbe que tu case com essa desgraça. Tu não pode casar com a sogra. Tem Código Civil. Não, eu tô aqui inventando coisa. Tá lá que tem lei, né? Isso tá tudo na legislação. Hã? Isso aqui, guris, tá? Isso aqui proíbe o casamento após o divórcio com a própria sogra. Por quê? Porque não vai deixar de ser sogra nunca. Tá? Enxergaram? O lado ruim, ela não vai deixar de ser sogra nunca. O lado bom é que o Código Civil sabe demais. Ele evita que tu faça uma coisa dessa. Tá? Enxergaram que não existe afinidade nenhuma, mas o parentesco é por afinidade? Tá. O sogro é também parente por afinidade? Eu vou ser bonzinho aqui. É. Digamos que ela possuísse de um outro casamento, ela aqui em amarelo, tá? Não possui, mas digamos que ela possuísse, tá? Um filho. Ela tem um filho de outro casamento, nesse nosso exemplo. O que este filho seria do meu irmão, se ele existisse? Não, não a sogra. Ó, para aí, só um pouquinho. Ó, olha só, meu irmão é casado, tá? Olhem pra mim, voltem pra mim. Meu irmão é casado. Não existe isso que eu vou contar pra vocês, mas digamos que a esposa dele tivesse um filho de outro casamento. Esse filho de outro casamento seria o que do meu irmão? Enteado. Enteado. Tá? Enteado também é parente por afinidade. Enxergaram? Tá. E aquele que começa com cu? Ah, cunhado. Vou escrever, não vou deixar isso aqui porque depois fica gravado lá, vocês dão um pause. Cunhado. Cunhado é parente por afinidade? Ele, para ter azar, tanto azar assim, ele tem 3 cunhados. Tem um cunhado e mais 3 irmãs. Eu vou ter que contar. Vai, desgraça, tirar esse número daqui. Vamos fazer assim. Não, vamos colocar 3 irmãs e um cunhado, que fica 31. Voltando. Olha só. Digo uma coisa para vocês aqui, ó. O cunhado também é parente por afinidade? Sim. Sim. Porque qual é o conceito do parentesco por afinidade? Que até agora eu não disse para vocês. O parentesco por afinidade é aquele que se estabelece com os parentes do cônjuge. Então, ele casado, né? Os parentes da esposa dele, pai e mãe,
são parentes por afinidade dele. Pai e mãe são parentes por afinidade dele. Os irmãos dela, parentes por afinidade dele, são parentes dela. Então, o parentesco por afinidade é aquele que se estabelece com os parentes do cônjuge. Como a gente conta os graus do parentesco por afinidade? Pois é, né? E nós precisamos saber contar os graus, porque, voltando ao nepotismo, nós temos proibições em relação até o terceiro grau, né? Então, é até o terceiro grau do parentesco em linha reta, é até o terceiro, a proibição de nomeação para CCs e para FGs. É proibido nomear parentes em linha reta até o terceiro grau, parentes colaterais até o terceiro grau e por afinidade até o terceiro grau. Então, eu tenho que saber contar até o terceiro grau um, o outro e o último. Então, vamos lá. Parentesco por afinidade. Pá, 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 casou, é filha. Beleza. Como nós contamos o parentesco por afinidade dele em relação à sua sogra? Que grau é? Segundo? Pergunto para vocês, é segundo porque ele vai até a esposa para subir até a sogra? Aí aqui a gente explica com a Bíblia, tá? Ó, olhem para mim e olhem para o quadro. O que diz a Bíblia em relação aos dois? Diz que eles são... Tem gente que lê a Bíblia. Eles são uma só carne. Eles são uma só carne. Tá? Eles são uma só carne. Se eles são uma só carne, guris, é como se eles tivessem montado na minha cunhada. Opa, na minha cunhada, aqui. Ó. Como se eles fossem uma única pessoa. É ou não é? Para subir até a sogra, quantas vezes ele sobe? Então a sogra é parente por afinidade em... Enxergaram? Enxergaram? Enxergaram ou não? Tá. E o cunhado em que grau? Vai ser o segundo grau. Por quê? Porque ele sobe até sogro e sogra, desce até o irmão da esposa. Então subiu uma vez, desceu. E o sobrinho, ou seja, o filho do cunhado, terceiro. Agora que vocês sabem contar os graus, eu vou fazer uma pergunta para vocês, voltando lá para a nossa aula. Se funcionar, né? Eu fechei sem querer aquela hora. Vamos abrir de novo. Se a internet permitir. Eu ainda fiz o favor de fechar. Agora vai. Olhem só. Princípios. Vamos para o 4. Guris, assim, ó. O prefeito na nossa história é o número 6. Olhem para o quadro. Os sobrinhos, quem são? 11 e 12. Ele pode nomear seus sobrinhos para um CC? Os sobrinhos do número 6 são parentes dele em linha colateral. Em que grau? Até o terceiro grau. Nós, de acordo com a súmula, olha lá, ó, a nomeação de cônjuge, de companheiro, de parente em linha reta
e de colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive o terceiro grau, viola a Constituição. Lembra que aquela parte final lá dizia que violava a Constituição? Ele pode nomear sobrinhos? 6 pode nomear o 11 para um CC? Não, por quê? Porque o sobrinho é parente colateral em terceiro grau. E isso viola a Constituição. Conseguiram enxergar? 6 pode nomear 10 como secretário municipal? Se for compatível, pode. Porque secretário é primeiro escalão, pá. E como CC? Não. 7 agora é o prefeito. Tá? Pode nomear a número 4, sua sogra, como CC? Beleza. 7 se divorciou de 8. Enxergaram? Divorciou. Pode nomear número 4? Ela continua sendo sogra. Viram por que da importância de entender como está lá escrito no Código Civil? Houve o divórcio, mas ele continua sem poder nomear sogra, porque ela não deixou de ser sogra, apesar do divórcio. Viram? Tá, detalhe. 10 agora é o governador. 10 pode nomear 11? Seu primo? Sim, por quê? Quarto grau. Enxergaram tudo? Parente em linha reta. Pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó. Filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. Tá? Parentes em linha reta. Parentes colaterais. Irmãos, tios, sobrinhos. Primos são colaterais, mas estão fora. Porque primos são quarto grau. Parentes por afinidade. São os parentes que a gente tem em relação à existência da unidade conjugal ali, tá? É o parentesco que se forma em virtude do casamento, tá? Não com o próprio cônjuge, mas com os parentes dele. Sogra é parente em que grau? Sogro, primeiro. Cunhado. Sobrinho, filho do cunhado. Sobrinho, filho do cunhado. É por afinidade em que grau? Terceiro. Pode nomear? Não. Não pode. Porque até o terceiro não pode. Só pode o quarto. O próprio cunhado, que grau é? Segundo. Pode? Não pode. Mas para secretário? Depende se houver compatibilidade, blá, blá, blá. Vocês entenderam? Tudo que ferir o que nós conversamos aqui é nepotismo. Tá? E o que seria o nepotismo em si? Escolher essas pessoas que vocês entenderam todos os graus de parentesco até agora, para quê? Olhem lá, ó. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de CC, cargo em comissão, ou de confiança, ou ainda de FG, função gratificada. Então essas nomeações aqui não pode nem para aqueles de carreira. É de carreira, é concursado? Sim, é de carreira, é concursado. Pode escolher para direção, chefia, assessoramento e dar um FG para aquele de carreira concursado? Se for parente, não. Parente, qual parente? Aqueles que nós acabamos de descobrir quais são. Cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Feito? Show de bola? Tá. Continuando. Função gratificada ali, né? Na administração pública, direta e indireta. Isso tudo é proibido. Na União, no Estado, no DF, nos municípios. Isso tudo é proibido na administração indireta. O que é a administração indireta, de acordo com a nossa primeira aula? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Lá também não pode. Lá também não pode. Voltando. Em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Qualquer dos poderes. Não pode no Judiciário, não pode no Executivo, não pode no Legislativo. Qualquer dos poderes. E por fim,
tá? Vírgula, tá? União, Estado, DF, municípios, vírgula. Por fim, isso aqui, ó. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que é o ajuste mediante designações recíprocas? É o que a gente chama de nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? É o prefeito nomear o parente do presidente da Câmara e, em troca, por isso cruzado, o presidente da Câmara nomear o parente do prefeito. O prefeito pega e nomeia o filho do presidente da Câmara lá na prefeitura. E, em troca, o presidente da Câmara nomeia a esposa do prefeito lá na Câmara. Enxergaram o cruzamento, a troca de favores? Isso é o nepotismo cruzado. Isto são as designações recíprocas. São em X. Ó, por que em X? Porque é assim, ó. Essa autoridade, essa outra autoridade. Essa, vou mudar a cor aqui. Essa outra autoridade aqui. Aqui, prefeito, e aqui, presidente da Câmara. O presidente da Câmara nomeia a esposa do prefeito aqui na Câmara. Em troca disso, o prefeito nomeia o filho do presidente da Câmara. Vocês estão vendo que existe aqui um cruzamento? Que há a designação de um em troca da designação do outro? Isso são designações recíprocas. Isto é o cruzamento, por isso chama-se nepotismo cruzado. E isso aqui também, guris, viola a Constituição Federal. Isso também é nepotismo. Entenderam o nepotismo? O nepotismo fere o princípio da moralidade, que é o princípio que a gente estudou aqui. Entenderam todo o princípio? Show de bola? Segue o baile. Vamos lá. Próximo princípio. Dúvidas sobre nepotismo? Vamos ao... Não. Não entra. Não entra. Namorada também não. Namorada também não. Mas assim, ó, vou fazer uma pergunta. Quem tá em casa não ouviu, tá? O colega aqui perguntou se a amante entra nessa lista. Não, não entra. Tá? Mas aí eu pergunto, o nosso governador entra? Nosso governador com o seu companheiro. Se eles têm união estável, sim. E aí é proibido. Enxergaram? É proibido. Mas se fosse para secretário, ele é médico, né? Se fosse para secretário, secretário de saúde, ele poderia? Poderia. Tá? Segue a vida. Oi? Ó, publicidade, tá? E eficiência, os dois últimos princípios. Princípio da publicidade. Esse eu não gosto de perder muito tempo, porque ele muito pouco cai na prova, tá? Só para dizer para vocês assim, ó, a administração ela tem que dar ciência às pessoas dos atos que pratica. Então, por isso, o princípio da publicidade é um princípio expresso. Então, quando a administração chama vocês para o concurso, o que ela faz? Publica um edital. Porque ela não pode contratar quem ela quer para cargos efetivos. Ela só pode contratar quem ficar na frente, né? Depois das provas. O primeiro colocado, depois o segundo, depois o terceiro. E para isso os atos devem ser publicizados. Então ela publica o edital, depois vocês fazem as provas, depois ela publica o resultado, depois ela publica a classificação, depois ela publica a homologação, sabe? Publicidade. Tá? Para que existe a publicidade? Para que haja controle. Para que a administração possa ser controlada, tanto pelos cidadãos como pelos órgãos de controle. Pelo legislativo, por exemplo, a prefeitura é controlada pela Câmara. Tá? O legislativo, através dos vereadores, nos seus mandatos, controlam o executivo, fiscalizam.
E como é que controla? Através da publicidade. O município publica, né? E com a publicidade a gente toma conhecimento dos atos. Enxergaram? Show de bola. E eficiência, esse eu tenho que contar uma historinha. Tá? Pessoal. Princípio da eficiência. Esse aqui não estava entre os 5. Quais 5? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão no artigo 37 da Constituição Federal desde o ano de 1998. Em 98, os 5 estão. De 88 a 98 tem 10 anos. A Constituição é de que ano? É de 88. Mas de 88 a 98, o princípio da eficiência, esse último, que a gente está olhando agora, não estava lá. Estavam só os primeiros 4. Então, os primeiros 10 anos da nossa Constituição tinha legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em 1998, portanto, 10 anos depois, com a emenda constitucional número 19 de 1998, foi inserido o princípio da eficiência dentro do artigo 37. E aí passou a existir o LIMP como a gente sabe que ele existe hoje. Tá? Por isso que eu tenho que contar essa historinha para vocês, que é a história do princípio da eficiência, que toda vez que cai eficiência em prova, todas as vezes que cai, várias vezes a história que perguntam sobre o princípio da eficiência é só essa. Se ele era implícito, se ele não era, é um princípio expresso, não é, já foi implícito, não foi. Então a historinha é essa. Hoje ele é expresso. Está lá na Constituição desde 98. Mas antes disso tinha que ser eficiente a administração ou não? Não estava lá, mas tinha que ser eficiente igual. Então era princípio igual? Era. Só não era expresso, era implícito. Essa é a historinha que tem que contar do princípio da eficiência. Princípio seguinte, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Esse é todo o nome do princípio. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. O apelido é esse aí, supremacia do interesse público. Isso é para contar uma historinha para vocês, bem rápido, só para explicar o que ele é conceitualmente falando. É um princípio que diz o seguinte, ó, muito mais vale o interesse coletivo de todos do que o meu, individualmente considerado. Tá? Então, historinha para vocês. Barragem. Quem mora aqui em Bagé sabe, quem é daqui sabe a história da barragem lá. A barragem é o interesse da nossa cidade toda, é ou não é? A da água, que tem seca, que sempre teve seca, que desde que eu era criança tem seca, de antes de eu ser criança já tinha seca, Bagé está sempre em seca e não tem água. Então a barragem é de interesse público. Pessoas eram proprietárias naquela área onde está sendo construída a barragem, pessoas eram proprietárias de imóveis rurais lá. Vale mais o interesse da cidade inteira ou vale mais o interesse dos proprietários dos imóveis que existiam lá como propriedades particulares? Vale mais o interesse da cidade toda. Então é o seguinte, não interessa se o imóvel estava na família de um particular desde o descobrimento do Brasil. A cidade quer, a cidade precisa, o prefeito desapropria. E não tem historinha que tu vai contar que deixe alguém triste que vai evitar isso. O prefeito vai lá, desapropria o imóvel. O imóvel passa a ser um imóvel público, passa a ser um imóvel municipal, tá? O município paga, obviamente, a indenização justa pela desapropriação e a pessoa que era dona, adeus, deixa de ser dona. Em virtude do quê? Da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Por quê? Porque muito mais vale o interesse todo nosso, de toda a coletividade, do que o interesse de um indivíduo que não queria vender a sua chácara, de um indivíduo que não queria vender o seu terreno lá naquela área. Não, eu não quero vender. Não tem querer. Conseguiram enxergar? Porque se sobrepõe, por isso, supremacia, se sobrepõe o interesse público sobre o interesse do particular. Enxergaram no exemplo? Tá. O princípio da supremacia do interesse público, ele aparece para nós de 3 maneiras. As 3 estão aí. A primeira, diversas formas de intervenção na propriedade. O exemplo, acabei de dar para vocês. Se intervém na propriedade privada, sai daí, não é mais teu. Desapropriação é o exemplo. Enxergaram ele?
Número 2, diversas formas de exercício do poder de polícia. Mas antes de falar dessas diversas formas de exercício do poder de polícia, volta no 1. Falei na desapropriação, tá? Falei na desapropriação. Mas eu gosto de falar uma outra coisa também, que também às vezes cai na prova, que eu já ia me esquecendo. Que eu sempre trago o mesmo exemplo para vocês sempre lembrarem. Tá? Cena de filme. Cena de filme americano. O policial vem, ou o mocinho vem, se não é policial, tá? E para vocês no carro de vocês, no meio da rua. Desce daí. Que o bandido, que me diz aí o inimigo do Batman, como é que é o nome dele? Que o Coringa tá fugindo, desce daí que o Coringa tá fugindo. Enxergaram a cena? Tá. O que vocês fazem? Vocês entregam a chave pro Batman. É ou não é? Por quê? Porque supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. O Batman pega a chave do carro de vocês e destrói num muro. Não interessa. Supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Isso acontece no Brasil, só não acontece porque não tem o Batman. Mas acontece com a polícia. A polícia pode fazer. Desce do carro e me dá a chave. Não desço. Tu vai preso se tu não descer. Enxergaram? Tá. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Requisição. Anotem, porque o nome disso é que cai na prova. O nome disso, o nome desse exemplo do Batman e do Coringa, requisição administrativa. Não é desapropriação, tá? A desapropriação é a retirada da propriedade. A requisição administrativa, como o próprio nome já diz, é o requisitar em virtude de uma necessidade administrativa temporariamente. Tá, e se a administração me causar prejuízo, de verdade o Batman pegar o carro e atirar no muro. Vai haver a indenização, tá? Se houver dano, haverá indenização. Dúvidas, guris? Show de bola? Macedo Juliano em casa. Nós estamos falando do Batman, né? Aí ele diz assim, ele não ia querer o meu 1.0. Ai, senhor. Tá? 2 exemplos de intervenção na propriedade privada. Desapropriação e requisição administrativa. Na requisição administrativa, há indenização se houver dano. Na desapropriação, há indenização, porque senão não desapropria. Tá? O segundo exemplo, ó, diversas formas, a segunda maneira, né? Diversas formas do exercício do poder de polícia. Quem aqui está fazendo para a polícia, levanta a mão. Para a Polícia Civil. Quem está fazendo para a Unipampa? Tá, beleza. E lá em casa, lá, Unipampa tem uma galera, mais de 80 pessoas. E para a Civil tem outra galera também. Mais de 20. Tá, mas olha só. Olha o que está escrito aí, guris. Diversas formas de exercício do poder de polícia. Olhem só, guris. Para mim aqui. Conversem comigo. Querem conversar? Conversem comigo. Olha só, exercício do poder de polícia. Pergunto para vocês, essa polícia, né, que é a polícia judiciária, que a gente chama, que é a polícia de investigação, polícia civil, polícia federal, é a polícia que a gente está falando aqui do inciso do número 2? Não é. Esse diversas formas de exercício do poder de polícia é o poder de fiscalização. Não é a investigação da Polícia Civil. Esse poder de fiscalização é o poder, por exemplo, da vigilância sanitária quando vai num açougue, quando vai num restaurante, quando vai numa padaria, quando vai num supermercado. É o poder da vigilância ambiental quando vai numa boate. Conseguiram ver? É o poder da fiscalização de posturas quando vai na frente de uma fruteira e diz que o dono da fruteira está usando mais de 1/3 da calçada. E manda ele tirar aquelas caixas dali, que ele pode usar até o limite de 1/3 aqui na nossa cidade. É um poder de fiscalização, não é o poder da Polícia Civil.
Tá? Esse exercício do poder de polícia que está aqui, esses exemplos todos que eu trouxe para vocês, existem em virtude da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Mais vale o interesse de todas as pessoas caminharem na calçada ou o interesse do dono da fruteira encher a calçada de tomate? Mais vale o interesse da população inteira que trafega pela calçada, é ou não é? Mais vale o interesse de toda a comunidade que compra pão ali na padaria, que tem rato também lá nos fornos, ou mais vale o interesse do dono da padaria que não quer limpar nada? Ah, tem rato em padaria? Tem. Só não fica dentro do forno que você não morre. Mas tem. Tô contando para vocês experiências da vida real, tá? Tem. Tem. Ah, eu não como mais pão. Bom, então tu vai ter que comer o que tu plantar no pátio, porque não vai rolar. Conseguiram enxergar? Esse exercício de fiscalizações é em benefício do público. Esse exercício de fiscalizações é em benefício do público. Não vale mais o interesse do particular, e sim vale mais o interesse público. Por isso, supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Vale mais o todo do que um. Dúvida? Falamos do número 1, falamos do número 2. Agora vamos ao número 3. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que em contratos comuns entre particulares assim seriam cláusulas abusivas. São cláusulas que saem da órbita. Exorbita são aquelas que estão fora da órbita. São aquelas cláusulas fora do comum, mas que na administração pública são permitidas. Tá? Uma cláusula exorbitante, por exemplo, é uma cláusula que exige de um prestador de serviço, ou daquele que entrega bens para um município, para o estado, que ele continue entregando durante 3 meses, mesmo que ele não receba. Ele é obrigado a entregar. Então ele tem que ter capacidade financeira para entregar durante 3 meses, mesmo que ele não receba. Pode constar uma cláusula dessa num contrato com a administração? Pode. Porque a administração ela pode ter problemas financeiros e, por exemplo, o fornecedor ser um fornecedor de merenda escolar e não poder parar de entregar. E a administração pode colocar isso numa cláusula. Mesmo que eu não te pague, tu ainda assim é obrigado a seguir entregando por 90 dias até só depois desses 90 dias tu poder suspender. Porque pode estar acontecendo algum problema financeiro com o município e as crianças não podem ficar sem comer. Conseguiram enxergar? Isso no particular. Isso no particular não é comum. Isso no particular seria abusivo. Mas na administração, em virtude do interesse coletivo, né? Em virtude do interesse coletivo, vale mais o interesse coletivo do que o interesse daquele dono de comércio, daquele dono de empresa. Então é o seguinte, se ele não tem capacidade financeira de manter um contrato desse, mesmo sem receber, por 3 meses, ele que nem entre na licitação. Conseguiram enxergar? Então a administração pode colocar isso no edital de licitação. Ó, aqui no município é o seguinte, a gente paga, até porque é obrigado a pagar. Mas se houver algum tipo de problema financeiro, eu posso suspender os pagamentos por qualquer razão e tu não pode suspender a entrega. Pode uma cláusula dessa constar de um contrato administrativo e isso é considerado uma cláusula exorbitante e ela é legal. Ela é permitida nos contratos com a administração pública. Claro que seguir entregando sem receber, não, né? Vai ter uma cláusula limite ali, um tempo, 90 dias, como um exemplo que eu estou dizendo aqui para vocês. Conseguiram ver? Dúvida? Todos esses 3 exemplos, essas 3 situações ó, de formas de intervenção na propriedade privada, as cláusulas exorbitantes que a gente viu agora, ou as formas de exercício do poder de polícia, são exemplos, tá? Os 3 de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Podemos passar? Passamos para o próximo. Indisponibilidade do interesse público. Pergunto uma coisinha para vocês. Vamos ver lá. Ah, outros exemplos trazidos lá, ó. Calçadas, estacionamento, exposição de veículos nas calçadas lá na Santa Teca. Tem que ver no Código de Posturas até o quanto é permitido. Primeiro grau, segundo grau, não, a outra turma lá está falando ainda dos graus de parentesco.
Nesse caso aqui, pessoal, ó, indisponibilidade do interesse público. Vou perguntar uma coisinha para vocês. O meu carro, tá? Vou trazer um exemplo para vocês. O meu carro está estacionado lá embaixo. Tá? Meu carro está lá embaixo, a chave está aqui na mochila. Vocês podem hoje, o carro é meu, tá? Vocês podem hoje sair aqui agora, de forma legal, e vender o meu carro na esquina ali? Ou o carro é meu? Não é permitido. É ilegal, né? Vocês podem dispor daquilo que não é de vocês? É indisponível, é meu. O carro é meu, não é de vocês. Por isso vocês não podem vender. Então, tudo aquilo que não é de vocês é indisponível. O nome do princípio: indisponibilidade do interesse público. Imaginem vocês assumindo a cadeira de prefeito, tá? Imaginem vocês assumindo a cadeira de prefeito. Imaginem vocês assumindo a cadeira de governador. O prefeito, o governador, o presidente, pode dispor daquilo que não é dele? O exemplo é a mesma coisa. Não, não é dele. O interesse é público. Se o interesse é público, portanto, não é dele. Então ele não pode dispor. Vamos ao exemplo. Tá? O governador quer se reeleger ou quer se eleger pela, né, próxima eleição aí. Quer ser presidente da República, o nosso governador, Eduardo Leite. Para ganhar votos no Rio Grande do Sul, ele faz o seguinte: esse ano de 2026, no Rio Grande do Sul, ninguém paga ICMS. O governador pode fazer isso? Não. Outro exemplo, mais próximo, aqui na cidade de Bagé. O prefeito fala o seguinte: 2026, agora, 2026, ninguém paga IPTU. Pode fazer isso? O IPTU é dele? Não. No caso do governador, o ICMS é dele? Não. É um imposto estadual, o ICMS. O IPTU é um imposto municipal. E a arrecadação, a fiscalização, o lançamento, que a gente chama, que é o cálculo, todos esses verbos, né, lançar, arrecadar, fiscalizar, ligados aos impostos, todos esses verbos, são de interesse do prefeito, do governador? Não, são de interesse público. Então eles podem dispor daquilo que não é deles? Não, eles são obrigados a fiscalizar, são obrigados a calcular, né, lançar, são obrigados a exercer as atribuições daquilo que efetivamente é de interesse público. Então eles são obrigados a arrecadar, são obrigados a calcular, são obrigados a lançar. Ah, mas são obrigados a isentar também na forma do quê? Na forma da lei, não na forma da cabeça. Do isento que estiver em lei. Ah, estão isentos do IPTU os idosos, né, acima de 60 anos, que tenham um único imóvel e não ganhem mais de 2 salários mínimos. Onde é que está escrito isso? Na lei orgânica. Não é da cabeça. Então, como a lei orgânica diz, a pessoa demonstra que tem os requisitos, ela está isenta do IPTU. Mesma coisa o ICM em relação às suas isenções, mesma coisa o imposto de renda em relação às suas isenções. O presidente não pode dizer assim, não cobro mais. Não, não é isso. É a lei que define que cobra, é a lei que define o que não é cobrado. É a lei que define a isenção, é a lei que define a incidência. Enxergaram? Então o político prefeito, o político governador, o político presidente, e não só ele, todos aqueles que atuam em nome da administração, os agentes públicos também, tá? Não dispõem, portanto, é indisponível, não dispõem do interesse público, simplesmente porque o interesse público não faz parte da sua propriedade. Assim como eu disse para vocês, que aquele carro estacionado lá embaixo no estacionamento não pertence a vocês, então vocês não podem vender. Pertence a mim. E o interesse público não pertence a todos esses agentes que eu falei para vocês. Então, se não pertence, eles não podem dispor do interesse público. Então, eles devem agir de acordo com o interesse público. Dúvida? Esse é outro princípio que não está também no artigo 37, mas é um princípio que cai em prova, direto. Aliás, esses dois primeiros aqui, depois dos 5 que a gente viu expresso, esses dois primeiros são os que mais caem. Tá? Vamos continuar.
5 minutinhos mais para o nosso primeiro intervalo. Contraditório e ampla defesa. Se vocês eventualmente forem submetidos, tá, a um processo administrativo disciplinar, digamos que vocês tenham cometido uma infração. Vocês cometeram uma infração e supostamente tenham cometido uma infração. O que a administração vai fazer? Ela vai abrir uma sindicância, vai abrir um processo administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD. Fazendo isso, aberto o PAD, vocês terão direito a contraditório e ampla defesa. Tá? O que é o contraditório e ampla defesa? Olha a expressão, contraditório. Significa contradizer, ou seja, dizer contra. Como assim? A administração faz o seguinte, fica aberto no dia de hoje, né? Instaurado o processo administrativo disciplinar, dia de hoje, 7 de janeiro de 2026, contra o fulano de tal por supostamente ter cometido a infração de desvio de recursos públicos assim, 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 assado. Tá, abriu. No momento em que abriu, vocês serão cientificados disso. E aí vocês recebem um documento dizendo, tá dizendo aqui que eu supostamente tenha desviado recursos públicos. Tá, beleza. Vocês têm o direito de contraditório, ou seja, de dizer contra aquilo que está escrito ali. Não fui eu. Ou foi o fulano, ou não sei quem foi, mas não fui eu nem estava presente. Enxergaram o contraditório? Contraditório é dizer contra. Foi tu? Não foi. Contradizer é só isso. Só o dizer contra. Isso é um direito que vocês têm. E a ampla defesa? A ampla defesa é, para o exercício do contraditório, a possibilidade que vocês têm de usar de todos os meios que o direito admite, tá? Todos os meios de prova. Usar de todos os meios de prova que o direito permite que vocês usem para fazer uso do contraditório. Então é assim, ó, vocês podem usar prova testemunhal, depoimento próprio, pessoal, vocês podem usar perícia, vocês podem usar gravações, interceptações telefônicas, documentos. Toda prova que o direito admitir pode ser utilizada para vocês exercerem o contraditório de vocês. Esses dois direitos aí, contraditório e ampla defesa, valem tanto para processos administrativos, PAD, aqui como eu estou dizendo para vocês, como para processos judiciais. Vocês não acham isso no artigo 37 até o 41 da Constituição, que são os artigos ali sobre a administração pública. Mas vocês acham na Constituição, lá no artigo 5º, ó, trouxe para vocês, ó, 5º inciso 55, diz assim, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Quem são os litigantes, guris? Os litigantes são aqueles que estão em litígio. E o litígio nada mais é do que uma contenda. Uma pessoa quer, a outra não quer dar. Já ouviram falar de divórcio litigioso? É o divórcio que uma pessoa quer e a outra pessoa não quer. Então existe uma pretensão, uma pessoa quer, e uma resistência do outro lado. Isso é uma lide. A gente fala que existe uma lide quando de um lado uma pessoa quer algo e de outro lado a outra pessoa não quer entregar, tá? E alguém vai decidir sobre isso. Na lide nós temos um triângulo, né? O juiz, de um lado uma parte, do outro lado a outra parte, uma querendo A e a outra querendo B, tá? Nós temos uma lide. E as pessoas que estão em lide, o A que está contra o B, as pessoas que estão em lide nós dizemos que estão em litígio. Então, nos litígios, há contraditório e ampla defesa. Os litígios podem ser administrativos, dentro do âmbito da própria administração, ou judiciais. Tá? E tem contraditório e ampla defesa em todos eles. Dúvida? Tanto é que, se não houver respeito ao contraditório e ampla defesa num processo, e ficar evidenciado que não houve, por exemplo, vocês têm direito de pedir uma perícia, e vocês pediram a perícia, e a administração entendeu que a perícia era desnecessária. Digamos que vocês sejam condenados ao final do processo. Se vocês conseguirem demonstrar em juízo que vocês tinham direito à perícia e a administração não respeitou o direito à perícia, vocês anulam o processo por falta de respeito ao contraditório e ampla defesa. Uma das causas de maior
anulação, né, uma das maiores, melhor dizendo, uma das maiores causas de anulação de processos administrativos é o não respeito ao contraditório ampla defesa, por atropelo de fases, por atropelo de direitos dentro de um processo. Então, quando vocês estiverem num PAD, tá? Estou num processo administrativo disciplinar e tal, e vocês notam um erro que fere o contraditório e ampla defesa. Qual é a minha, né? Qual é o meu conselho para vocês? O PAD é contra vocês, tá? Se vocês notarem que há um erro processual que fere o contraditório, não fala nada. Deixa assim. Termina o processo. Vocês são absolvidos, tá? Termina o processo. Vocês são absolvidos, beleza. A paz reina, segue a vida. Termina o processo, vocês são condenados, vocês têm uma sementinha do mal plantada lá dentro para anular tudo, começar tudo de novo. No mínimo, começar tudo de novo. Quando não serem indenizados e terminar por ali mesmo. Tá? No mínimo, começar tudo de novo. Então, se vocês enxergarem essa sementinha lá dentro, deixem ela lá e fiquem regando, regando, regando. Se der tudo tranquilo no final do processo, beleza. Se deu uma enorme de uma zebra, vocês têm uma baita ferramenta. Tá? Então, não tentem corrigir, por exemplo, se vocês estão num PAD, tá? Isso é um dos maiores erros dos advogados mais comuns. Não tentem corrigir os erros da comissão durante o processo. Tá errando, deixa que vá para o inferno. Deixa. Por quê? Porque tu não vai conseguir fazer alguém mudar a sua linha de raciocínio. Tá errando é porque quer errar. Né? Tá errando é porque quer errar. É obrigado a saber, não sabe, tá fazendo errado, deixa que faça errado. Por quê? Porque esse erro pode ser benéfico no futuro. Tá? Show de bola? Continuando, segurança jurídica, o último antes do intervalo ali, ó. Não, já passou da hora do intervalo. Vamos para o intervalo e voltamos depois para falar de segurança jurídica.